Olá, sejam bem-vindos à apresentação da equipe FEI Micro. Meu nome é Luiz e eu lhes apresentarei um pouco do nosso projeto. A realização do projeto inicia-se com um projeto conceitual, seguido pela geração e otimização de indivíduos que levam ao projeto detalhado. Para o projeto conceitual deste ano, a semelhança do regulamento com os de competições dos anos anteriores permitiu a utilização de outros projetos como ponto de partida. Para a geração dos primeiros indivíduos, utilizamos um programa de otimização desenvolvido pela equipe, que consiste em um estimador de performance do conjunto motopropulsor, que conta com uma base de dados de bateria, hélice e motores, simula a corrida da aeronave e calcula a pontuação do indivíduo gerado com base nos dados de carga paga. Os dados utilizados para alimentar o programa baseavam-se nas aeronaves dos anos anteriores e caracterizavam um monoplano de asa alta, monomotor de configuração Tractor, de empenagem convencional e trem de pouso triciclo. Além disso, contavam com os dados de performance do perfil Sabaia 14 desenvolvido pela equipe e que apresentou consistentemente um excelente resultado ao longo dos anos, além dos perfis NACA 10 e NACA 14 para empenagem. Considerando que os maiores fatores de influência sobre a pontuação são a carga paga, a acuracidade e o tempo de desmontagem, o objetivo da primeira análise era maximizar a capacidade de carregamento de um modelo cujo tempo de desmontagem já nos era satisfatório, considerando a remoção das restrições sobre o conjunto motopropulsor e que haveriam posteriores ajustes para melhor aproveitamento do volume interno da caixa de desmontagem. Obtidos os dados da análise inicial, partimos para a definição de alguns parâmetros para o primeiro protótipo. Definiu-se dessa forma que usaríamos uma configuração bimotora, cujos componentes foram selecionados baseados nos resultados das análises e em seguida adaptados e reavaliados para a configuração atual. Definido o GMP, foi possível avaliar o aumento da área lar para melhor aproveitamento do volume da caixa de desmontagem. Para tanto, além da avaliação da sobra de espaço interno, considerou-se a divisão da asa em 6 partes, garantindo maior aproveitamento de volume em relação às asas quadripartidas dos anos anteriores. Obteve-se dessa forma um aumento de 30% da área lar em relação à aeronave estimada. Considerando o posicionamento dos motores nas asas, avaliou-se a oportunidade de otimizar a fuselagem aerodinamicamente, de modo a reduzir a geração de arrasto. Para tanto, avaliamos algumas geometrias distintas e testamos seu desempenho em simulações dinâmicas de fluido tridimensionais. Por fim, optamos pelo formato que se assemelha a uma gota, que indica uma redução de 50% de arrasto em relação à configuração original. Entretanto, a configuração a princípio não era satisfatória, pois significava uma redução do volume interno da fuselagem. Apesar disso, pequenos ajustes foram feitos às arestas da fuselagem que melhor se assemelhassem à figura desejada, mantendo o volume interno disponível. Para as avaliações de estabilidade e controle da aeronave, a empenagem foi redimensionada de acordo com o novo GMP e configuração ALA. Foram feitos estudos na cauda para melhorar a configuração do profundor, especialmente para a seleção de um novo perfil, e a asa hexapartida requereu uma alteração das dimensões dos ailerons, de modo a localizá-los nas partições das extremidades. Para as avaliações aeroelásticas do efeito do número de partições sobre a estrutura da asa, foram realizadas análises modais no software MATLAB para estudo da condução de flutter. Constatou-se que, para a asa hexapartida, o fenômeno ocorria em uma velocidade 22% menor em relação à estrutura escolhida para a quadripartida. Apesar disso, a velocidade ainda encontrava-se fora do envelope preliminar de voo, validando a segurança da aeronave. Além disso, a consideração dos esforços causados pelos motores nas asas, além do acréscimo das áreas das superfícies de sustentação e do momento gerado pelas superfícies de controle, exigiram completo redimensionamento estrutural da aeronave. Para tanto, a princípio considerou-se um diagrama preliminar também semelhante aos de anos anteriores, com os fatores de carga limite majorados para prever um fator de segurança para a fase de projeto. A partir das propriedades dos materiais coletados dos anos anteriores, experiências passadas da equipe e pelo mapa de Ashby, optamos pelos materiais compósitos, laminados e isotrópicos dúteis. Para os compósitos laminados, o critério para o dimensionamento foi o método de Tsai-Woo. Para os demais materiais, foi utilizado o método de von Mises. Todos os materiais foram analisados em softwares de método dos elementos finitos. Partimos então para um segundo modelo, refazendo as análises de desempenho da aeronave e aplicando correções e aprimoramentos. As análises de desempenho, realizadas com a aeronave após os ajustes feitos, revelaram que a aeronave apresentava dificuldades para arfar para valores de MTOL mais elevados.
A empenagem horizontal, portanto, teve de sofrer alterações de modo a auxiliar na decolagem e manter o equilíbrio em voo. Para isso, selecionamos o perfil com arqueamento negativo Clark Y e realizamos um aumento no LH, de modo a manter a empenagem em dimensões razoáveis para a caixa e alcançar a downforce necessária para a condição proposta. Feitas as alterações, foram atendidos todos os critérios de estabilidade estática, dinâmica e controle. Foram realizadas também otimizações de perfil para atingirmos a melhor relação possível de sustentação e arrasto. Os estudos feitos em aerodinâmica concluíram que o perfil Selig 1223 era o melhor substituto para o Saboia 14 por apresentar uma melhor relação CL/CD e nos garantir uma aeronave mais competitiva. Para a fuselagem, optou-se por fim por cobrir a configuração inicial com uma carenagem no formato desejado, atingindo uma melhora significativa de 50% no arrasto e garantindo o mantimento da capacidade interna do componente. As alterações na asa, na empenagem e na fuselagem nos permitiram atingir um aumento de cerca de 17% no MTOL. O sistema de alijamento da aeronave é semelhante ao dos anos anteriores, que se provou inúmeras vezes como seguro, consistente e eficaz. O paraquedas é dimensionado em geometria cônica, que evidencia a melhor relação de CD. Definidas as novas condições de voo, foi possível aprimorar o diagrama VN anteriormente definido pela equipe. As velocidades foram definidas considerando as novas condições de arrasto e os fatores de carga limite foram definidos após a simulação das manobras às quais a aeronave pode ser submetida durante a missão de voo. Devido à ausência da comprovação em voo, os resultados foram majorados a fim de estabelecer uma margem de segurança. Definiu-se assim um fator de carga limite de 1,95, que garantiu maior competitividade à aeronave. Os cálculos da velocidade de flutter também foram aprimorados, e constatou-se que ela encontrava-se fora do envelope de voo, garantindo uma missão segura. Partindo para a definição da aeronave final, foi feito o redimensionamento e otimização dos componentes de modo que viabilizasse o voo, construção e transporte com as condições agora apresentadas, garantindo integridade estrutural e uma melhora no peso vazio da aeronave. Para a longarina e tail boom, foi escolhido o perfil circular, a partir de estudos anteriores da equipe a respeito dos melhores perfis comerciais. O material escolhido para os tubos foi o PRFC, e a escolha se deu por conta de melhor homogeneidade na composição. As junções foram feitas a partir de componentes de alumínio. Para o trem de pouso, utilizamos um compósito laminado de fibra de carbono e resina epóxi. Sua espessura foi escolhida a partir de análises das diferentes geometrias até que se obteve um índice de falha menor que 1. As rodas são feitas de nylon por apresentar boa deformação e resistência ao impacto. Para a fuselagem, utilizamos chapas de honeycomb devido à sua boa rigidez, unidas por tubos de carbono que possibilitam a desmontagem. Para a estruturação da carenagem, foram selecionados perfis de light ply interligados por tubos de carbono cobertos por chapas de isopor, que garantem a segurança do componente enquanto mantêm a facilidade da desmontagem. Para as asas, utilizou-se nervuras de honeycomb, light ply e balsa para as funções requeridas, espaçadas de modo que fossem mantidas as características do perfil aerodinâmico. Para a fixação do motor na asa, foram usados suportes de honeycomb fixados aos perfis, também de honeycomb, localizados entre a junção dos segmentos da asa por pinos de alumínio. As superfícies de comando foram feitas majoritariamente a partir de madeira balsa por conta da baixa solicitação e boa rigidez. O projeto elétrico foi dimensionado baseando-se no torque máximo requerido por cada superfície de comando, também considerando a configuração bimotora e almejando a segurança da aeronave com o menor acréscimo de peso possível. Para garantir a segurança, todos os componentes são dimensionados considerando corrente máxima, apesar de não ser esperado que o sistema atinja durante a missão de voo. A bateria escolhida pela equipe para os servos atuadores foi a bateria de fosfato de ferro-lítio de 6,6 volts, por ser uma bateria segura mesmo em situações climáticas adversas, além de apresentar excelente desempenho devido à sua baixa resistência interna e baixa taxa de descarga. Ela é também uma bateria não tóxica com um maior tempo de vida, o que reduz seu impacto ambiental. Essa bateria apresenta uma diferença de tensão nominal entre os servos atuadores. Por conta disso, projetamos um regulador de tensão com baixo valor de dropout, o que não é encontrado nos reguladores lineares. Com uma tensão de saída sem carga de 6 volts, esse regulador tem uma corrente disponível de 3 amperes. Em um ensaio de bancada realizado em 2019, medimos a corrente máxima do servo Turn-G 390 DMH. Com essa corrente de base, simulamos no software Multisim o sistema do servo alterando suas características como torque e velocidade. Com isso, conseguimos uma corrente próxima à medida no ensaio.
Replicamos a simulação para obter a corrente máxima dos demais servos usados pela equipe e, através disso, realizamos as escolhas adequadas. Através do esforço conjunto e colaboração de todos, mesmo em tempos difíceis como o que vivemos, a equipe foi capaz de desenvolver uma aeronave segura, competitiva e capaz de cumprir as missões de voo. A equipe agradece aos colaboradores, patrocinadores e à comissão técnica, assim como todos que assistem, pelo apoio.